noite, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da IBC, a Igreja Bíblica Cristã de São José do Rio Preto. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020. Seja bem-vindo a esta casa, a este lar, a esta família. Você faz parte desta família, desta igreja. É com alegria que nós pedimos permissão para poder entrar na sua casa, no dispositivo, na sua TV, onde você está. Seja bem-vindo e que o Senhor Jesus nesta noite seja glorificado. Que alegria, nós estamos felizes. É tempo de nós louvarmos ao Senhor, é tempo de nós aprendermos da palavra, é tempo de amar, é tempo de pedir e clamar por misericórdia, é tempo de voltarmos aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Ó Deus, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto, Senhor Jesus. Obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado que o Senhor tem dado a nós muito mais do que necessitamos. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Comece a orar a Deus. Apresente seu dia. Talvez esse seja o primeiro momento do seu dia que você está orando e pedindo a direção de Deus. É o momento de nós pararmos, nos desligarmos das preocupações e levarmos aos pés daquele que é o único e digno de louvor e adoração, Senhor Jesus. Nós queremos pedir perdão, misericórdia pelos erros e falhas que estamos cometendo, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Faz de nós agora pessoas limpas. Afasta de nós toda a tentação, tudo aquilo que está atrapalhando a comunhão com os irmãos, com a igreja. Esse momento que nós estaremos agora louvando ao Senhor. Nós estamos sentados agora, refletindo sobre a palavra, sobre a oração. Que possamos estar em sinceridade e com boas, maravilhosas expectativas daquilo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Use a minha vida, Senhor, boca, palavra, para poder falar com os irmãos. Essa transmissão, abençoe os cabos, tudo que está acontecendo, a vida do meu irmão que está auxiliando. Seja o rei, o centro nas nossas vidas, ó Pai, nesse lugar e aonde nós estarmos chegando com esta transmissão. Aqueles que estão assistindo agora e aqueles que assistirão depois pela gravação. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Senhor. Nada nos faltou neste dia. Obrigado, meu Senhor Jesus. Glórias nós te damos, Senhor. Glórias nós te damos. Obrigado. Seja o Rei, o centro em tudo que nós vamos fazer. O Senhor é o pastor desta igreja, ó Pai. Nós clamamos pelo Espírito de revelação agora. Que a palavra venha de encontro a todos nós. E com alegria, com a paz que excede todo o entendimento, nós iremos louvar ao Senhor, dizer quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Nós estamos firmes em Deus, em tudo que o Senhor está fazendo em nós. Abençoe a nossa igreja, abençoe os irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. Nos dá paz, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado. Glórias nós te damos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia e amém. Vamos louvar o nosso Deus, meu irmão, com alegria, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
pois os que choram aos pés da cruz, no nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamam no nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamam do nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Aleluia. Que bom, meu irmão, nós podemos estar reunidos este dia, nesta noite, este domingo maravilhoso. Tenho certeza que você priorizou as coisas de Deus neste dia, que você está aí agora ouvindo a mensagem. Nós podemos louvar e voltar aos pés da cruz. Foi isso que nós dizemos agora. O Senhor é um Deus misericordioso, gracioso e bondoso. Ele nos ama, quer nos transformar. Nós precisamos ter a atitude de ir ao encontro desse Deus maravilhoso qual nós servimos. Voltar aos pés dele. Humildade. Isso gerará transformação de vida para todos nós. Deus seja louvado na sua vida. A você que está chegando agora, às vezes você está vendo agora essa transmissão, eu quero que você possa compartilhar com o máximo de pessoas. Pegue o link dessa transmissão. Você está aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like para nós, tá? Pega aí o link e
compartilha com o máximo de pessoas, manda no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos, compartilha essa transmissão. Você está no Facebook, dá um pulinho na sua página e compartilha a nossa transmissão na sua página. Assim os seus amigos estarão vendo essa transmissão e você está fazendo um evangelismo sem sair da sua casa. E não deixa de curtir a nossa página, de nos seguir em todas as redes sociais. Esta é a melhor e uma das maiores formas que nós estamos utilizando nesses tempos de distanciamento para nos comunicar com os irmãos, com as pessoas, deixar os avisos. Então, nos acompanhe, é importante, ativa o sininho para que você possa estar por dentro de tudo que está ocorrendo com a nossa igreja. Aliás, e afinal, você faz parte desta família, a Igreja Bíblica Cristã. Amém? Então, já dito isso, que bom, né? Nós podemos reunir, clamar e cultuar a Deus, ainda que desta forma, né? Muito estranho, não, muito diferente para todos nós, apesar de nós já estarmos aí há 6 meses neste formato online, nós podemos alcançar muitas pessoas de outras cidades, de outros países. Pessoas estão vendo a transmissão, muitas pessoas estão sendo alimentadas com os estudos bíblicos, com tudo que está sendo feito, mas ainda assim é algo tudo muito novo e diferente. Nós estamos aprendendo muito com tudo isso. E sobre, desde o momento lá quando iniciou essa pandemia, nós fomos para o online, para os cultos ao vivo, online, como nós estamos fazendo, nós tivemos que fazer escolhas. Sim, nós tivemos que fazer algumas escolhas. E aí, vamos para o online? Não vamos. Vamos fazer o culto nas redes sociais? Como que vamos fazer tudo isso? Tivemos que ir aos pés do Senhor e Ele nos orientar. E tivemos que fazer escolhas, porque ou nós fecharíamos, né, e aguardaríamos tudo que iria acontecer, e nós precisávamos tomar uma escolha. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a todo momento, meu irmão, nós somos levados a fazer escolhas nas nossas vidas. Você hoje, eu tenho certeza, neste domingo, você fez e teve diversas escolhas a serem feitas, não é? Que roupa você ia pôr hoje? Que roupa você escolheu para pôr, para assistir esse culto agora que você está aí? O que você almoçou? Qual foi a sua escolha nestas semanas, né? O que comer? Qual culto assistir? Se você abrir agora, tem dezenas de igrejas fazendo culto online. O que eu vou assistir? O que eu vou me alimentar? Vou no culto ou não vou? Vou assistir no meu quarto, na sala, com as pessoas? Vou agora compartilhar e ver e deixar com que outras pessoas também possam ver? Escolhas. A todo momento nós somos levados a fazer escolhas. Isso é normal para nós, seres humanos. Mas há algumas coisas que nós não escolhemos na vida. Tem muitas coisas que nós não escolhemos. Por exemplo, nascer. Você não falou, eu quero nascer, não quero nascer. Não foi uma escolha sua. Foi a permissão de Deus. E aí sim, você nasceu. Por exemplo, os pais. Eu quero nascer na família X. Não, você nasceu na família Y, não é uma escolha sua, é a determinação e orientação de Deus. A cor dos seus olhos, eu quero ter os olhos azuis, os olhos verdes, não é uma escolha sua, meu irmão, né? Morrer, apesar de alguns se matarem, mas há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas, assim diz Eclesiastes. Então tem algumas coisas que nós não escolhemos. Porém, existem muitas outras coisas, como eu disse logo aqui no início, que cabe a nós, que nós escolhemos ao longo da vida. Por exemplo, eu disse uma série de coisas sobre o dia de hoje, e existem outras coisas que nós escolhemos ao longo da vida. Uma delas, você ser um preguiçoso ou não, né? Você ser um trabalhador, é uma escolha, né? A pessoa fala, tanta preguiça, é uma escolha sua. Você ser um preguiçoso ou um trabalhador, você ser uma pessoa honesta, ou uma pessoa que passa as outras sempre para trás, quer tirar vantagem de tudo. São escolhas. Pense nisso. E pensando e falando sobre isso no início, o tema da nossa mensagem, da pregação de hoje, daquilo que Deus preparou para nós, ao falar aos nossos corações, eu queria que você estivesse muito atento a tudo isso. Chama-se o poder de uma escolha. O poder de uma escolha.
Este é o tema para nós refletirmos e que Deus nos encha com o espírito de revelação da palavra de Deus, o poder de uma escolha, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você ficasse muito atento a este tema, a imagem que foi colocada, a tudo que foi dito aqui até agora. E para nos orientar, vamos nos aprofundar. Vamos sair do rasos agora e vamos no mais profundo. E vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre este tema. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 1 ao 5. Mateus 27, do verso 1 ao 5, portanto pegue a sua Bíblia, se você não pegou ainda. Manuseie a sua Bíblia, faça aí algumas anotações, é importante para você. Você vai ver aqui depois ao longo do dia, da semana, você vai poder estudar com aquilo que Deus tocou ao seu coração e não somente com o que foi pregado agora. E você vai poder refletir diferente no seu devocional. Mateus 27, verso 1 ao 5. A minha versão diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, preste atenção agora, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Até aqui. Essa é a palavra, o texto base para nós refletirmos nesta noite. Que Deus, com a graça e a misericórdia, nos encha com a sabedoria, Deus. Mostre, dê o direcionamento, acalme o nosso coração. Que a tua palavra seja luz para todos nós, para todos os povos. E nos ilumine o caminho e transforma os corações de todos que estão ouvindo agora. Venha, Senhor Jesus, Espírito Santo. Amém. O poder de uma escolha, irmãos. O poder de uma escolha. Nós sempre estaremos diante de escolhas a serem feitas. Sempre. A todo momento, ao longo do dia, ao longo da nossa vida, nós somos levados a fazer escolhas, a decidir alguma coisa. Quer você esteja algum cargo importante na empresa, no trabalho, na sua casa, na igreja, ou você seja a pessoa mais simples na empresa, no trabalho, em casa, na igreja, não importa. Você sempre será levado a fazer escolhas. Os amigos que fazem parte do seu convívio, as pessoas o qual você escolhe para se abrir o seu coração, compartilhar os seus sentimentos, seu pensamento, as suas dores, as suas angústias, as pessoas o qual você vai pedir ajuda. Nós sempre estaremos fazendo escolhas, não se esqueça disso. A questão é, nós fazemos a escolha certa e agimos de forma que venhamos a ser abençoados. Será que nós estamos fazendo as escolhas certas ao longo da nossa vida? No modo que essas escolhas reflitam em bênção, em direção e o poder e a mão de Deus sobre nós? Será que essas escolhas estão refletindo numa mudança de vida? Será que essas escolhas estão refletindo em ajuda para que nós possamos ser transformados? É sobre isso que eu quero que você pense comigo, meu irmão. E baseado em tudo isso que eu estou dizendo, conversando, abrindo aqui o meu coração para vocês, nós podemos aprender duas verdades logo de cara sobre escolhas. E eu gostaria que você pensasse na primeira verdade sobre escolha. A primeira delas é o seguinte: as nossas escolhas irão determinar que tipo de vida teremos.
Essa é a primeira verdade que eu quero que você pense. As nossas escolhas irão determinar que tipo de vida nós teremos. Se você parar para pensar agora, o tipo da sua vida, a reflexão, o eco que a sua vida está trazendo, não só para você, mas para as pessoas que estão próximas a você, são reflexos das escolhas suas ao longo da vida. Isso não interfere somente na sua vida, mas na vida dos seus filhos, das pessoas que são responsáveis a você, junto com você no seu trabalho, dentro da igreja, irmãos. Nós somos a Bíblia das pessoas que não conhecem a Cristo. Primeiro as pessoas irão nos ver e assim começar-se a chegar na igreja. Você tem refletido a glória de Deus através da escolha que você fez lá atrás e disse: Senhor, Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. A partir de hoje, nova criatura sou. Você tem refletido as escolhas que você fez lá atrás pelo Senhor? Essa é uma verdade muito forte, irmãos. As nossas escolhas irão determinar que tipo de vida nós teremos. A segunda verdade que eu quero que você pense é o seguinte: nós somos frutos de nossas escolhas. Nós somos frutos de nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos ao longo da vida. Quem caminhar conosco, aonde eu vou ir, que cidade que eu vou morar, qual emprego, que pessoa namorar, qual pessoa vai me casar, qual igreja eu vou escolher para congregar, quais os fundamentos, os pensamentos desta igreja, como eu vou agir, e tudo que você faz será reflexo das suas escolhas. E isso é incrível, irmãos, porque é uma das principais e a maior escolha que nós devemos fazer na vida. Chama-se escolher Jesus para ser Senhor e Salvador. Você já fez essa escolha? Você já decidiu por isso? Para você pensar um pouquinho comigo nessa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, eu queria que você pensasse sobre a vida de Judas, sobre o contexto que nós acabamos de ler da palavra de Deus. Olha que interessante essa passagem bíblica, irmãos. Talvez você já leu essa passagem bíblica em algum momento. Essa passagem da morte de Judas é relatada no livro do Evangelho de Mateus. E o interessante que mostra ali um arrependimento por parte de Judas. O interessante, quando nós olhamos ali, Judas era um homem que caminhou com Cristo. Foi um dos escolhidos para fazer o corpo de apóstolos. Caminhou, dormiu, se alimentou, viu milagres maravilhosos que Jesus fez. Que incrível isso, irmãos. E ao final da sua vida, no final da caminhada, no final do ministério de Jesus, ele fez outra escolha. E ali ele deu por fim da sua vida. E quando nós olhamos um homem que caminhou com Cristo e tinha tudo para fazer parte junto com aquele time e levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, porque assim foi colocado sobre eles esta missão. E a escolha daqueles homens lá atrás refletem nas nossas vidas até hoje. Se nós estamos aqui sendo alcançados pela palavra de Deus, pelo evangelho, é porque aqueles homens lá atrás fizeram alguma escolha e isso tem refletido. E para pensar, às vezes a escolha do seu avô, de uma tia sua, de um amigo, de um parente, do seu marido, da sua esposa, tem refletido em bênção na sua casa. E da mesma forma, uma escolha errada reflete em maldição, em coisas ruins sobre sua vida e sobre gerações que estão por vir. Quando nós olhamos Atos, capítulo 1, o verso 18, olha só o que aconteceu com Judas. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, e olha só em Atos dos Apóstolos, a fala sobre o que aconteceu com Judas. Atos capítulo 1, verso 18 diz assim: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Olha só que interessante isso. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali
caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Olha como é forte isso. Uma escolha errada reflete muito em nossas vidas. O salário do pecado é a morte. E Judas viveu isso aqui mais do que tudo na sua própria vida. A palavra aqui em Atos, muito depois, um relato aqui no livro de Atos, mostra o que aconteceu com Judas. Não somente ele se enforcou, irmãos, mas ele caiu de cabeça e o seu corpo partiu-se ao meio e as vísceras foram derramadas. Isso é a palavra de Deus, não escondendo nada de algo sobre escolhas erradas. O interessante, quando nós olhamos para o verso 3, nós encontramos Judas se arrependendo, não é? O verso 3, eu vou ler para você novamente, não vai ser projetado aí, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. E lá na frente ele fala: pequei, pois traí sangue inocente. Nós olhamos o verso 3, nós encontramos essa palavra remorso. A palavra no original, no grego, é uma palavra que se chama metamelomai, que quer dizer arrependimento. Ou seja, esse remorso é um arrependimento por parte de Judas. Mas alguns versos depois, irmãos, ele vai e se enforca. Como assim, então, compreender tudo isso, pastor? Uma pessoa que se arrependeu e de repente agora ela foi e se matou. Como compreender tudo isso? Escolhas, irmãos. Isso são escolhas. São escolhas. Aquele arrependimento que ele teve ali, imediatamente ele escolheu um outro caminho. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Como compreender isso? Por quê? Um homem que acabou de se arrepender, teve um remorso e disse: pequei, pois traí sangue inocente. De repente ele vai lá e se enforca, se mata. Como? Por que tudo isso? E eu gostaria que você compreendesse comigo agora essas escolhas. O que fez com que Judas se enforcasse, e ele se diferencia de um outro apóstolo que também errou gravemente, que também se arrependeu, mas pelas escolhas teve um caminho inverso de Judas. A primeira coisa que eu queria que você pensasse sobre Judas e essa escolha dele é: ele escolheu pessoas que não estavam nem aí para a sua dor. Judas escolheu, irmãos, pessoas que não estavam nem aí para o seu problema, para a sua dor. Ele foi procurar ajuda, irmãos, mas ele bateu na porta errada. Sabe onde ele foi? Ele foi até os sacerdotes, até os chefes da lei. Ele abriu a porta e viu aquelas pessoas que não ligavam para ele. A escolha dele foi totalmente errada. Ele foi buscar ajuda, irmãos, em um dos piores lugares. Ele escolheu pessoas que odiavam Jesus. Como que está a sua caminhada aí no sentido de: eu estou muito mal? Você está refletindo aí na sua vida e está dizendo: como eu estou mal, como eu estou sofrendo por diversas coisas que têm ocorrido na minha vida. E aí, qual é a sua escolha diante disso? Você tem primeiramente buscado os pés do Senhor, em oração, em leitura, em jejum, em um coração quebrantado? Segundo, você tem procurado ajuda humana correta? Ou você tem buscado ajuda naquelas pessoas que odeiam a Cristo, que são contrárias aos pensamentos básicos e bíblicos? Pessoas que não vão agregar nada na sua vida, que querem te ver mal, são os padrões do mundo, pessoas que querem destruir a sua vida, invejosas. Como você tem buscado? Judas aqui, irmãos, mostra um arrependimento, ok, mas depois ele foi lá diante daquelas pessoas que estavam matando, querendo crucificar a Cristo. Ele foi buscar ajuda com pessoas erradas. Quando Judas chorou, irmãos, sabe o que ele disse? Aqueles chefes da lei, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, sabe o que aqueles homens disseram? Parafraseando no que está na Bíblia: o problema é seu. O problema é seu, Judas.
Você errou, tchau, tchau. As 30 moedas nós te pagamos, a nossa parte no acordo foi feita. Você está com remorso, arrependido, vai para lá, te vira. Parafraseando, eles fizeram isso, irmão. Parafraseando, eles falaram isso. Quantas vezes, no nosso sofrimento íntimo, nós temos buscado ajuda com pessoas humanas erradas? Quantas vezes no nosso sofrimento nós estamos buscando ajuda espiritual errada, buscando um Deus que não é o verdadeiro, o Deus poderoso que criou tudo que existe e que há, não buscando Jesus Cristo, o pastor, sumo sacerdote, aquele que nos compadece, aquele que ama, aquele que morreu numa cruz por nós, aquele que ressuscitou, vive e reina, está à direita de Deus Pai. E aí nós buscamos outras coisas, outros deuses, outros jeitinhos para tapar este buraco que é preenchido somente pelo Espírito Santo. Irmãos, escolha melhor com quem você vai se abrir. Escolha melhor com quem você vai se abrir. Judas escolheu as pessoas que não estavam nem aí para a sua dor. Segunda coisa que eu quero que você pense sobre o reflexo das escolhas de Judas na sua vida é o seguinte: as escolhas erradas não nos deixam ver graça depois da cruz. As escolhas erradas não nos deixam ver graça depois da cruz, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque agora nós vamos falar sobre um outro apóstolo que também caminhou com Cristo, que também viu milagres, dormiu, se alimentou, fez coisas grandiosas com o Senhor no ministério de Cristo, assim como Judas fez, e também errou gravemente no final do ministério de Jesus, no momento em que a coisa estava pegando, a chapa estava quente, assim como Judas se arrependeu, porém ele escolheu um outro caminho de perdição. Essa foi a diferença entre Judas e Pedro. Pedro também caminhou com Cristo. Pedro também, irmãos, dormiu, se alimentou com o Senhor, viu os milagres de Jesus. Porém, quando a chapa estava pegando ali, a coisa estava feia, Pedro também se arrependeu. Pedro também errou, negou a Cristo. Mas logo depois também veio um arrependimento como Judas. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62, diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Olha o arrependimento de Pedro aí, irmãos. Aí mostra Pedro, aquela palavra que Jesus tinha dito para ele se cumprindo. Então, ele, vendo o erro que ele estava cometendo, ele se arrependeu também, como Judas. Mas então, qual é a diferença então entre esses dois apóstolos que caminharam com Cristo, que erraram no final do seu ministério, porém, logo depois do arrependimento, os caminhos foram opostos? Judas escolheu o caminho da perdição, mesmo depois do arrependimento, se abriu com pessoas erradas, escolheu se enforcar, se matar. E Pedro, irmãos, decide andar mais 170 quilômetros para ir onde Jesus havia orientado. Judas não fez isso. Judas não fez isso. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, o verso 7. Marcos 16, verso 7, está sendo projetado para você. Olha só. Vão e digam aos discípulos, a todos os discípulos dele, e a Pedro. Olha só que interessante. Vão, digam aos discípulos
e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Ele está indo para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Pedro escolheu caminhar mais 170 quilômetros para ir onde Jesus havia orientado. E Judas não quis isso, irmãos. Judas escolheu um outro caminho. Mas que 170 quilômetros é esse, pastor? Não estou entendendo. Eles estavam aqui, essa passagem de Marcos 16, é logo depois da morte. É logo depois Jesus é colocado no sepulcro e depois vem a ressurreição. O sepulcro está aberto e aqui está havendo um testemunho por parte dos anjos que estavam ali, dizendo para as mulheres e falando para elas assim. O anjo estava dizendo: olha, vão para os discípulos, anunciem que ele ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou. Mas vai e diga para Pedro também. Então vocês todos vão para a Galileia, que ele estará lá esperando vocês. Eles estavam ali em Jerusalém, e Galileia fica mais ao norte de Israel, fica aproximadamente a 150, 170 quilômetros de onde eles estavam. Pedro então decide, junto com os outros discípulos, ir para a Galileia, onde ele havia orientado, em torno de 170 quilômetros. Escolhas, irmãos, escolhas. Ele decidiu escolheu ir ao encontro de Jesus. Judas, porém, escolheu ir ao encontro dos traidores. Mesmo depois do arrependimento, Judas escolheu um outro caminho. Pedro escolheu o caminho de ir ao encontro de Jesus. Qual tem sido as suas escolhas? O que você tem escolhido? A distância está longa, a caminhada está difícil, irmãos. São muitos buracos, muitas dificuldades, muitas lutas ao longo dessa caminhada. São muitos quilômetros. Não importa, o final dela é grandioso, poderoso e maravilhoso, porque Jesus estará conosco. Aleluia, aleluia, irmãos. Graças a Deus. Nós temos que abrir os nossos corações, irmãos. Nós temos que abrir os nossos corações em verdade e espírito, nos arrepender. Não devemos esconder nada diante daquele que é o Criador. Aliás, Ele é onisciente, onipresente, tudo Ele vê, tudo Ele pode, onipotente, Ele é poderoso, irmãos. Não adianta ficar levantando as coisas por baixo do tapete. Abre o seu coração diante de Cristo, se arrependa, vá de encontro a Ele. Não importam o quantos quilômetros você precisa caminhar, o que importa é o final desta corrida. Nós iremos nos encontrar com Ele um dia. Ele estará nos aguardando e nós passaremos a eternidade. É difícil, tem sido tempos difíceis, irmãos, eu sei. São muitas lutas, falta de dinheiro, dificuldades, percas, mortes, tudo tem sido muito difícil, mas eu quero te falar algo, provavelmente, com certeza irá multiplicar muitas coisas ruins nesta terra, mas não importa, o final desta caminhada é poderosa, é maravilhoso o final da corrida, não importa, irmãos. Existe uma história muito interessante sobre uma família. Havia uma mãe, e esta mãe tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E de repente, na casa deles, o menino estava andando de bicicleta e havia um patinho, um pato, porém pequeno, né? Um filhote de pato, de estimação, era o carinho da mamãe. A mamãe amava muito aquele patinho. E de repente a criança, o menino, estava andando de bicicleta, e de repente ele passa por cima do patinho e mata o patinho, aquele patinho de estimação. Aquele menino ficou atordoado, não sabia o que fazer, e ele foi conversar com a irmã dele, que estava ali brincando um pouco distante, e ele disse: irmã, eu matei o patinho da mamãe, aquele patinho que ela ama tanto, de estimação, o que eu vou fazer agora? Imediatamente a irmã dele teve uma grande ideia para ela, que era muito boa. Ela falou: olha, eu posso te ajudar, mas com alguma condição. Nós vamos enterrar o patinho aqui, vou fazer um buraco, nós vamos esconder, enterrar, a mamãe não vai nem saber. Ela vai achar que o patinho sumiu e foi embora. Mas, para que tudo isso possa acontecer,
eu esconder isso junto com você, a mamãe não ficar sabendo, você fará alguns serviços para mim, todos os dias. Durante alguns meses você arrumará minha cama, você cuidará das minhas coisas, você trabalhará para mim, nos meus afazeres. Combinado? O menino, sem saber o que fazer, ele combina e aceita aquela situação. Passado ali algumas semanas, a coisa estava muito difícil, muito pesada para ele, muito trabalho, e ele, tomado pelo remorso, arrependimento, ele decide conversar com a mãe. E aí ele fala: hoje eu vou conversar com a minha mãe, eu preciso me abrir com ela. Eu não estou suportando mais essa situação, esse trabalho duro, essa situação toda, meu coração dói. E ele marca e conversa com a mamãe: mamãe, eu quero conversar com você hoje. Eles sentam para conversar. E a mamãe, muito amorosa, diz: fala, meu filho, pode contar. Ele disse: mãe, certo dia eu estava brincando de bicicleta no quintal, e eu passei por cima do patinho, aquele patinho que você amava tanto. E eu, infelizmente, eu matei ele, mãe. E eu escondi, enterrei ele, escondi. E você até agora estava achando que ele tinha sumido, mas eu o matei e enterrei. Eu quero aqui pedir perdão. Me perdoe, mamãe. Imediatamente a mãe, muito sábia, com o coração aberto, disse: meu filho, quando você passou por cima daquele patinho, eu estava da janela e vi tudo o que aconteceu. Porém, eu estava esperando você vir até mim e abrir o seu coração, contar a verdade, para que esse perdão possa ser liberado de uma forma maravilhosa. O problema é que você sofreu durante todo este tempo, desnecessariamente. É assim conosco. Muitas vezes, irmãos, nós carregamos fardos desnecessários. E nós nos esquecemos que existe um Deus poderoso que quer nos perdoar. Não importa o que nós fizemos na nossa caminhada, irmãos. Arrependa-se e tenha a escolha correta. Tenha a escolha correta. Olha o que diz Mateus 28, verso 16 e 17. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Aleluia! Aqueles que foram nesta estrada, que escolheram o caminho correto, o encontraram e o adoraram. Essa foi a escolha dos discípulos e de Pedro. E lá em Atos capítulo 2 você encontra este Pedro, depois transformado pela palavra, cheio do Espírito, dizendo e pregando as boas novas a dezenas e milhares de pessoas. E apenas uma pregação, mais de 3.500 pessoas se rendem aos pés do Senhor. Uma escolha influencia não só uma vida, mas a vida de gerações e pessoas que estão à sua volta. Escolha essa estrada, os caminhos de Deus, meu irmão. O poder de uma escolha é poderosa. Você quer restauração? Você quer mudança, meu irmão? A caminhada é longa. Nós sabemos de tudo isso, mas no final dela você encontrará Jesus. Aleluia! No final dela você encontrará Jesus. Você encontrará Jesus. Eu quero finalizar com um vídeo, passar um vídeo para você, que você possa refletir nesse vídeo com uma sabedoria imensa. O que uma escolha pode refletir em nós. Faça a melhor escolha sempre, como a desse garotinho.
Escolhas, meu irmão. Escolhas que influenciam toda a nossa vida. Uma criança se rendendo aos pés, fazendo uma escolha. Na verdade, um coração que já foi e já estava transformado como o dessa criança. E ali publicamente, mostrando para a congregação, para a sociedade, para os familiares e amigos: este Jesus é verdadeiro e Ele é Senhor da minha vida. Uma criança se emocionando por uma escolha maravilhosa. Escolha os caminhos de Deus. Escolha a melhor parte, meu irmão. Esta foi a grande diferença entre Judas e Pedro. Essa foi a grande diferença para todos aqueles que vão escolher os caminhos de Deus e os caminhos deste mundo maluco e perdido qual nós estamos vivendo. Porque no final haverá uma grande diferença para essas escolhas. Para finalizar, eu quero que você leia comigo a última passagem bíblica. Está em Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15. A passagem final diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Presta atenção agora, irmãos, e profetize, fale isso para você e para sua família. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos, escolhemos ao Senhor. Aleluia. Josué 24, 15. Essa é a melhor escolha que você tem, que deve e pode fazer na sua vida. Refletirá não só agora, mas em uma eternidade. Que assim seja. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, que alegria e que privilégio estarmos aqui recebendo esta palavra nesta noite, neste culto. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama. E nós escolhemos o Senhor agora. E nós escolhemos ao Senhor agora para ser o pastor. Que o Senhor venha direcionar. Venha ser Senhor, Salvador das nossas vidas. Nos abençoe, Jesus. Temos cometido erros, falhas. Nós somos humanos, Deus. Nós sempre escolhemos as coisas ruins. Mas, Pai, com a sua misericórdia, nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer boas escolhas nesta vida que irão refletir numa eternidade. Por isso, abençoe, ó Pai, a minha vida, a minha casa, a minha esposa, o meu filho. Senhor Jesus, abençoe a nossa igreja, que nós possamos fazer as escolhas corretas. Senhor Jesus, abençoe esses irmãos que estão ouvindo esta pregação agora, a família deles, o trabalho, e que todos possam fazer as escolhas corretas ao longo de um dia, ao longo da semana e da vida. Nos guarde, nos proteja, nos livra de todo mal, de todo perigo, e que o Senhor seja o centro sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Escolha sempre o Senhor. Priorize. Lembra, semana passada nós falamos? Priorize as coisas de Deus. Assim seja. Assim é a vontade de Deus para nós. Irmãos, nós estamos caminhando para o final. Mais um culto. Que bênção o Senhor ter feito tudo em nós, por nós, através de nós aqui na transmissão. Tudo foi feito maravilhoso. O Senhor é conosco, tem honrado a todos nós. Eu quero aqui deixar alguns recados, tá bom? O primeiro deles é que você possa nos conhecer mais. Para você nos conhecer neste tempo de pandemia, você precisa acompanhar nossas redes sociais. Por isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like aí nessa transmissão agora que você está assistindo, deixa um curtir, compartilha com outras pessoas, né? Curta a nossa página no Facebook, siga nós no Instagram, todas as redes sociais, nós estamos lá, para que possa facilitar. Tudo isso foi criado, irmãos, essas redes sociais, para facilitar a comunicação. Nós não temos a oportunidade de estarmos presentes. Então, desta forma, você pode acompanhar tudo que está ocorrendo e acontecendo.
esteja conosco, acompanhe. São muitas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nós, na nossa igreja. Nós vivemos um tempo de alegria agora. A nossa igreja, para que você possa conhecer mais e mais a nós, talvez seja a primeira vez que você está assistindo, nós somos uma igreja baseada em 3 pilares: conhecer, amar e servir. Conhecer, amar e servir, esse é o nosso lema. E este lema nasce um propósito da igreja, da IBC, a Igreja Bíblica Cristã. É ser uma igreja que ama a Deus acima de tudo e todas as coisas, e transmite, irmãos, esse amor e conhecimento ao próximo. Que isso possa ser a nossa identidade: amar a Deus, amar ao próximo, conhecer a palavra de Deus, servir a Deus, servir as pessoas. Esse tem que ser o nosso DNA, nossa identidade. Você precisa conhecer a palavra, irmãos. É ela que liberta. Tenha tempo no secreto com o Senhor. Busque a leitura bíblica. Tem livros fantásticos cristãos que vão te ajudar. Quer indicação? Me pergunte. Eu posso te indicar dezenas de livros sobre todos os temas cristãos. Vai ser muito útil para você. Ame a Deus, priorize, escolha as coisas de Deus. Isso tudo está vinculado uma coisa na outra. E por que eu estou dizendo tudo isso para você, irmãos? Para chegar num outro ponto. Nós somos uma igreja nova, estamos iniciando as nossas atividades. Nós já estamos aí há 6, 5 meses no online, mas Deus nos abençoou e tem nos dado a oportunidade de coisas grandiosas, mesmo em meio de pandemia, mesmo em meio a tempos de percas, de dificuldades. Deus nos presenteou com um salão, e em breve, se for pela permissão e a graça do Senhor, o mês que vem, se tudo der certo, nós queremos já estar no salão, congregando com os irmãos, e ali começar os nossos ministérios, iniciar coisas maravilhosas que Deus quer fazer. Por isso eu preciso muito da sua ajuda. Nos ajude. Nós necessitamos de muitas coisas básicas e coisas importantes, e tudo isso envolve financeiramente, irmãos. Eu queria muito que você pudesse orar, escolher com sabedoria, mas ore. Se Deus se incomodar, o Espírito Santo direcionar você a tomar essa decisão, oferte para a nossa igreja, ajude-nos. Nós temos gastos, para cumprir. Nós temos que ainda comprar algumas coisas, organizar algumas coisas, e você faz parte desta família. Se você pode, ou conhece alguém que tem e possa ajudar, ofertar, está sendo projetado para você aí algumas coisas que nós estamos tendo necessidade, mas nós também temos necessidade financeira. Essa conta bancária aí, em breve nós vamos estar abrindo o CNPJ e regularizando toda esta situação, mas você pode ofertar através desta conta bancária. Todo o dinheiro é revertido para a obra do Senhor. Temos muito a fazer, e você faz parte disso. Você é importante, está ajudando a construir esta linda história, com o seu testemunho, com a sua vida, com as suas escolhas. Portanto, se é possível para você, escolha nos abençoar e ofertar e ajudar esta obra. Amém? Que assim seja, que assim seja. Glórias seja dada ao Senhor. Nós estamos agora finalizando. Quero agradecer a você que permaneceu até agora aí conosco. Obrigado, obrigado mesmo. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus esteja guardando, surpreendendo a você com milagres, bênçãos, direcionamento, poder, unção. Deus nos unge e nos proteja desta doença, a nossa casa, os nossos familiares, o seu trabalho, a sua família, a sua vida financeira, a nossa igreja. Que Deus nos guarde, irmãos. Uma ótima semana para você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrar. Papai, que alegria poder chegar ao final de uma noite, de um dia maravilhoso, de cuidado de Deus. Iniciarmos aí mais uma semana. Nós estamos para iniciar mais um mês. Estamos caminhando para os finalmente, final de mais um ano. Que o Senhor nos guarde, Deus. E ainda assim nós temos muitas coisas para fazer. Abençoe a nossa igreja. Continue guardando, protegendo, dando a condição financeira, preparando tudo conforme o nosso tempo, o seu tempo e a necessidade de tudo, ó Pai, conforme o teu querer. Nós somos dependentes do Senhor, Espírito Santo. Tudo tem ocorrido conforme a tua vontade. Abençoe nossas finanças, os irmãos, a nossa casa. Nos livra de todo o mal,
de todo perigo. Senhor Jesus, abençoe nossa saúde, as nossas famílias, nos livra desta doença, aqueles que estão internados, estão passando por dificuldade, por lutas. Restitui, ó Pai, a saúde, as percas. Nós queremos apenas ser direcionados por Ti. Obrigado, obrigado, obrigado. Abra sua mão, quero orar e encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo e todo sempre. Amém. Uma ótima semana. Nos vemos nas próximas transmissões. Esteja acompanhando as nossas redes sociais. Obrigado, Du. Obrigado por nos ajudar. Que Deus nos guarde. Até a próxima.